uma interrupção de uma semana, desde a quarta-feira passada, aliás, desde a terça-feira passada, né? Terça, nós estávamos de volta, mais de uma semana. Eu particularmente senti muita falta desses nossos encontros gostosos, agradáveis, de todos os dias aqui no Papo de Graça. E hoje nós temos o nosso querido Fonseca, Antônio Fonseca, o Tonho aqui conosco, querido Jack, e o nosso queridíssimo Habib, que também as 2 vezes na semana nos dá a alegria de estar conosco. E por enquanto o Fonseca, vocês estão notando, está sem o computador, porque houve um probleminha aqui um pouquinho antes da gente começar. Eles estão vendo se o computadorzinho que normalmente fica aqui com nosso querido Fonseca recebe alguma cura por imposição de mãos edivaldianas e retorna para que a gente possa abrir para você participar, não do chat, das perguntas. Porque de fato, se o computador voltar, eu gostaria de pedir a você para não usar este mecanismo que o site da VMV TV disponibiliza para você, para conversas paralelas. Isso aí você chama a pessoa para um outro chat, um outro lugar, e fica à vontade. Mas se você fica ali teclando, mesmo que seja dizendo, poxa, que legal, prestou atenção no que ele falou, do tal, isso e aquilo, a pessoa tem que se dividir entre ou ouvir e ver ou ler o que está ali. De modo que aquilo ali está posto para o seu interesse, não para que divida a atenção. De modo que não é um lugar de chat, é só um lugar de perguntas. Quem tem alguma sugestão ou dúvida ou uma contribuição, vai ali e põe, naquela intenção de participar, mas não de estabelecer um mundo paralelo. O Fonseca, por exemplo, que adora ver a interatividade, mas ele estava me dizendo antes de começar da dificuldade que ele tem de poder até ouvir o que eu estou dizendo. Porque no meio de perguntas vem uma pergunta. Não, no meio de conversas. Pois no meio de. Aí vem a pergunta, eu tenho que ler tudo para poder. Uma perguntinha no meio de um monte de papos. Então, até para ele conseguir distinguir o que é uma pergunta que interessa ao que está acontecendo aqui, ao enriquecimento do que está acontecendo aqui, dá trabalho. Então eu quero pedir a você, hoje nós estamos por acaso ainda sem o computador, mas se ele vier, ou quando ele vier, ou amanhã se for o caso, ou se vier, você usar para perguntas. Chama alguém para o chat em outro lugar, num outro ambiente, para não distrair, porque é precioso. E isso também revela esse nervosismo chatiano paralelo, revela outras coisas sobre nós, né? Eu, por exemplo, se estivesse assistindo uma palestra como essa, uma conversa com essa proposta, a última coisa que eu iria era abrir o chat. Eu abriria se eu tivesse uma questão, ir lá, abriria, olha, isso, e fecharia, porque eu ia querer ver. Ouvir, participar. Ou aquela mesma coisa, quando você vê uma palestra, a pessoa fica anotando o tempo todo, né? Fazendo comentários. Isso, fazendo comentários, sim. Anotando eu acho legal. Acho super legal. Assim, eu não ligo, por exemplo, se eu estou fazendo uma palestra, ou pregando, ou, enfim, eu nunca faço palestra, eu prego sempre. Então, se tem uma pessoa ali anotando, eu acho legal. Para mim é maravilhoso. É um sinal de interesse e internalização e uma disposição de guardar e de voltar aquele conteúdo. Para mim é algo que me estimula. Quando eu vejo gente ali escrevendo, anotando, me dá a maior alegria, na verdade. Como, por exemplo, tem outros modos de internalização, né? O Habib, por exemplo. O Habib, ele tem um processo de internalização de fechar os olhos e ficar em profundo estado zen. Não é? Às vezes ele está ali quietinho, eu estou pregando, e eu percebo que ficar olhando para você ou não ficar olhando para você, para ele, faz a menor diferença. Se ele puder ficar quieto, fechar os olhos e deixar
O negócio, eu estou certo? Você tem uma percepção engraçada, porque onde eu trabalho, né, eu trabalho na justiça. Então, desde que eu comecei a trabalhar nesse local, eu ia despachar lá com o meu juiz, e ele começava a falar sobre o processo, e todo mundo que vai falar com ele, como ele é um cara muito rigoroso e muito detalhista, vai anotando tudo que ele escreve. E desde a primeira vez que eu ia conversar com ele, eu não levava papel, mas ele ia falando e eu virava o ouvido e fechava o olho. Ele falou, você vai lembrar? Eu dizia, pode confiar. É verdade. Fechava o olho e jogava o olho. Eu só faço assim, eu fecho o olho e fico ouvindo ali. Então eu já saco qual é a do Habib em termos percepcionais há muito tempo. Não é? Tem outros que precisam fixar os olhos em você. Né? Tem uns que precisam quase fazer leitura labial. Tem uns que parece que compreendem melhor a tua linguagem verbal, a ênfase da sua linguagem verbal até, do que o conceito abstrato. Ele é reforçado pelo gestual da afirmação verbal. E assim as pessoas são diferentes. Né? Agora, o que é absolutamente anormal, e que é a única coisa que me incomoda, por exemplo, num ambiente de pregação, não é ver o bêbado descacetado, babando, ele está bêbado, não tem problema. A criança chorando, não me incomoda o incômodo que causa aos outros. A criança chorando. A criança chorando, porque aí eu começo a ver aquele monte de pais ou de outros olhando para aquele pobre daquele pai, daquela mãe que estão ali naquela sacudida na criança, em geral, lá na frente, que é para ficar todo mundo olhando para eles, sem notar que quanto mais sacodem a criança, mais agitam a criança, quanto mais agitam, mais ela chora, é um ciclo. Então eu fui pai de crianças pequenas. Aí você diz, não, você nunca esteve pregando seus filhos chorando. Quem disse? Quer dizer, nunca esteve ouvindo alguém pregar os seus filhos chorando. Eu ouvia meu pai. Todo domingo à noite o Ciro chorava dessa. E era meu turno. Quando eu não estava pregando, ele estava no meu colo. Então eu sei o que é sair pela direita, ir lá fora, dar um ventinho na criança, voltar calminho, não incomodar ninguém. Eu sei que é possível. Então, às vezes, a falta de sabedoria não me incomoda pelo pai ou pela mãe, e muito menos pela criança, mas pela imaturidade dos observadores que largam tudo e ficam ali recriminando com o olhar, quase que dizendo, vai lá para fora. Mas são olhares tão gritantes que desviam a pessoa do que se está dizendo e ainda fulminam um inocente, que no máximo não é experiente, pelo que está acontecendo. Também não me incomoda, exceto por essa razão. O que me incomoda é conversa paralela. Não é? É chato. É desagradável. Não é? Respeito. E não adianta, a pessoa pode estar conversando sobre o que você está falando. Perturba quem está lá. Não interessa, gera um espírito. Então, essa coisa de ficar concordando contigo para o lado, abraçando alguém, criando aquela confabulação, isso gera um clima. É igual abanar no calor. Se você está pregando num lugar que está quente, eu peço logo assim, de maneira nem meio pedinte, assertiva mesmo, para que ninguém se abane. Porque o ato de abanar gera calor, energia, despende calor. Então você põe milhares de pessoas se abanando num lugar que já está quente, você aumenta 3, 4 vezes mais a liberação de calor. Virou uma Então, sauna. se estiver quente num lugar desses, como é comum em ambientes de reunião, de culto, né? Que às vezes são lugares desconfortáveis abertos, né? Com milhares de pessoas, aquela coisa abafada, se iniciar o abana-abana, olha, vai ficar muito mais quente, é melhor sossegar, respirar fundo, não abanar, que vai refrescando, vai. Eu paro os processos de abano, parei a minha vida inteira, sem nenhum problema, em estádio de futebol, vamos parar de abanar, senão vai ficar mais quente, porque eu estou ali para isso mesmo, o meu negócio é atenção total, não é meia atenção, e eu não estou pedindo um favor para mim, eu uso de uma prerrogativa lógica.
Se uma pessoa sai de casa, olha o trabalho que dá sair de casa, pelo menos para mim é um trabalho. Sai de casa, faz uma viagem inteira para ir a um determinado lugar, atravessa uma cidade às vezes, para chegar lá supostamente para ouvir o evangelho que ela diz que quer ouvir. E chega e engata numa conversa paralela que vai criando um clima de dispersividade, que essas energias vão passando, são gestos, são movimentos, são exemplos contagiantes. E as pessoas não sabem a importância e o significado dessas coisas. Aí me entristece, especialmente quando eu vejo que seja uma pessoa madura, que já passou do tempo, já passou da hora. Mas é a hiperatividade mental. É o mesmo fenômeno que impede o indivíduo de fazer silêncio, de ouvir um arrazoado até o fim, de deixar uma pessoa dizer concluindo e concluir, que interrompe não sei quantas vezes. É o mesmo que faz um minuto de silêncio parecer uma eternidade. É o mesmo que faz o indivíduo não conseguir ficar no quarto sem ligar a televisão, que se sente desacompanhado sem um ruído. É esse, por exemplo, que originou essa conversa. De você estar ouvindo um programa como esse, em vez de estar prestando atenção ou fazendo só perguntas pertinentes, está chama para cá, chama para lá, chama. É muita ansiedade. É também uma declaração de ansiedade ligada a essa geração, que é uma geração de pensamento fragmentado, estanque, hiperativo, porque os hiperestímulos são extraordinários, e com uma dificuldade enorme ao silêncio, porque o silêncio significa um hiato que essa geração tecnológica não está condicionada a aceitar, porque é tudo instantâneo. Então a existência do instantâneo, que hipersensorial. se transformou num modelo existencial, psicológico, está se transformando em conexões cerebrais, neurais. É um negócio que o indivíduo não consegue sossegar. É impressionante. E para mim fica parecendo um samba de crioulo doido, porque tem um delay, não sei de quantos segundos. Quando a imagem e o som chega nas casas, a gente já está noutra. Aí os comentários geralmente não batem com o que você está falando. E eu fico assim, gente, esse pessoal está comentando o quê? E às vezes às vezes eu sou cobrado fez aquela pergunta, meu gente, qual pergunta? Porque ela se perdeu no meio dos comentários. Para começar, a telinha é muito pequena, não é? Pede para ela não é pequena, ela é própria para o objetivo dela. O objetivo a gente está anunciando desde o primeiro dia, fazer perguntas até 180 caracteres. É só para isso. Ela é própria demais. Mas o meu dedo é muito largo, para escrever ali é complicado. Não, você está falando do aparelho? Daquele aparelhinho aqui. Aparelhinho aquilo aqui. Ali é uma bola de cristal, né? Um laptop. Então, assim, se puder evitar a conversa, para mim fica muito bom que eu posso participar do papo. Isso. Porque está muito... E também, nem Einstein iria dizer que é melhor fazer duas coisas a um tempo só. Né? Não existe essa pessoa que possa provar que, a menos que ela sofra de alguma disfunção cerebral, que gere uma hiperatividade num determinado campo cerebral dela, mas que seja equivalente a uma disfunção e paralisia em outros campos, tipo autismo, é que iria fazer com que fazer 8 coisas a um tempo só fosse absolutamente possível e pertinente. Então, se a pessoa consegue, precisa de tratamento. Entendeu? Está precisando procurar imediatamente um neurologista. Porque o normal da consciência é um mínimo de concentração. A gente às vezes vê a pessoa assistir um jogo com mais reverência do que ela ouve uma pregação. Porque no jogo ninguém fala nada. Deixa para depois, quando for tomar uma cerveja, ficar mal do juiz e tal. Durante o jogo ninguém fala nada. Até porque se falar, leva uma bronca da turma. Leva uma bronca na hora. Né? Não tem essa história. Mas nosso tema de hoje, Habib, é um tema interessante. Eu me interesso por ele há muitos anos.
E o Habib propôs hoje de manhã que a gente conversasse. Eu gostaria que você expusesse para a moçada qual é o assunto, meu mano. Bom, há mais ou menos, eu acho que 1 ano e pouco, eu fui almoçar na casa da minha mãe e a gente conversava. Minha mãe é cearense, já tem uns 70 anos de idade, e eu comecei a conversar com ela sobre morte, sobre doação de órgãos, essa questão toda. E minha mãe, engraçada demais, ela falou assim: não, o negócio é o seguinte, 2 coisas na minha vida, eu quero logo que você saiba, é o seguinte: primeiro, eu não quero ser cremado porque eu não nasci para ser churrasco. E segundo é que eu não quero fazer doação de órgãos, porque eu não quero meus pedacinhos soltos por aí, né? Ela me falou isso. E aí, logo em seguida, eu estava lendo um texto a respeito disso, né? E o texto colocava uma situação em que determinada quantidade de pessoas que eram doadoras de órgãos, fígado, pâncreas, coração, elas acabavam fazendo com que o receptor do órgão passasse a manifestar alguns apetites, alguns interesses que antes ele não tinha, e que eram interesses próprios da pessoa que tinha doado o órgão, né? Eu, de início, quando eu li isso, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, deve ser algum tipo de condicionamento. Na minha cabeça eu digo, quem doou o órgão era uma pessoa agressiva, quem recebeu o órgão era uma pessoa tranquila. Às vezes um familiar conhecendo, vai, né, conversando, a gente tem aquela noção de que a nossa consciência, as nossas emoções estão no coração, então a pessoa automaticamente até assume um pouco da personalidade do outro, até de uma maneira de gratidão, de perenizar a memória do outro. Aí eu mandei uma mensagem para o Caio na época, no site, perguntando a ele. Eu falei, poxa, Caio, engraçado isso, esse contexto, contando a história. Eu lembro que eu finalizava a carta perguntando alguma coisa para ele assim, quer dizer, quanto de nossos órgãos somos nós? Né? Aí o Caio ia e aí trazia, porque eu, na minha primeira posição, eu dizia, não vejo sentido. Mas aí o Caio falou, não, Habib, olha, é verdade. Eu tenho uma experiência com um livro que eu li de um autor, acho que americano, né? O nome do livro era A Memória do Órgão. Não, Códigos do Coração. Códigos do Coração. Da Heart's Code. Isso. Aí o Caio comentou, respondeu, né, falou a respeito dessas memórias que cada órgão carrega. Não que toda pessoa que receba uma doação de órgão vá ter uma alteração dessa natureza. Isso depende muito do nível da forma como a pessoa pensa, né, a maneira como ela é em si, a conformação da personalidade, da questão espiritual dela e tudo. Mas eu li o livro, né, e tudo. E agora, quando perguntaram a sugestão para o programa, eu achei esse tema extremamente pertinente, até porque as considerações que o Caio fez na época, eu achei elas assim muito, muito bonitas, muito profundas, e é uma coisa que tem que ser dividida. Eu acho esse tema local correto para ele ser abordado aqui. Ele vai alcançar muita gente e é um tema muito gostoso de conversar. Você sabe que os testemunhas de Jeová têm aquele problema horrível com transfusão de sangue, né? Por causa do Levítico, que diz que a vida está no sangue. Então, todo médico que esteja nos ouvindo, que trabalha em hospitais, em UTIs, tenho que lidar com hemodiálise, sabem a dificuldade enorme que é tratar de um paciente testemunho de Jeová, por causa desse temor deles de que alguma coisa da alma do outro viaje na materialidade do sangue. Bom, até hoje não existe o menor indício de que uma transfusão de sangue gere ou tenha gerado qualquer tipo de alteração no receptor. Desse tipo, especialmente de mudanças de sensorialidade, de apetites, gostos. A gente está falando mais desses elementos da fisicalidade, da sensorialidade. Nada tem a ver com aumento de QI, com memórias de coisas passadas, com upgrade cultural, intelectual, nada. É só sensorial. Mas aí, pelo meio da década de 80, pesquisas começaram a ser mais intensamente feitas nos Estados Unidos sobre isso. Algumas dessas pesquisas, de fato, já vinham sendo feitas desde a década de 50, pelo exército americano. Na década de 60,
tem um documento da década de 60 do US Marine, do centro científico deles, que já mostra que eles estavam interessadíssimos nesse tipo de pesquisa porque os russos estavam na frente há um tempão. Os russos não tinham as inibições científico-religiosas dos americanos. Porque enquanto o mundo científico americano se dissesse naquela época ateu, a maior parte dele, né? Mas eles sofriam de pudores cristãos. Então, tipo, pesquisar a imaterialidade para um ateu que tem uma origem cristã é uma coisa de paganismo científico. Paganismo científico. Para o russo, ateu ideológico na época, e querendo era mandar tudo às favas mesmo, era fácil para o Gagarin chegar no espaço, dar uma volta e disse, olha, olhei para todo lado e não vi Deus. Né? Um ateu americano não faria essa asseveração, seria pagã demais. Porque Deus não era para ser encontrado mesmo no espaço, ele tinha outro nível de sofisticação na negação dele. Então, mas na Rússia não havia isso. Então eles estavam com a história de foto kirliana, e tentando medir energias sutis, pesquisando parapsicologia há anos. Aí, bom, nos Estados Unidos esses pudores impedindo, era uma coisa assim do anedotário, gente séria não pesquisa isso. Mas os militares lá nos Estados Unidos não precisavam, não podiam ter esse pudor na reserva, no segredo. Então isso virou uma questão quase que de trabalho de espionagem. Foi quando eles fizeram a primeira descoberta relacionada à emissão de energias sutis, conexão entre elementos orgânicos. Que foi quando eles pegaram um voluntário e puseram o indivíduo ligado a uma máquina com eletrodos e medições de reações cardíacas e de eletroencefalograma, alterações, e puseram diante do indivíduo uma tela com essas edições de milhares de estímulos distintos, as agulhas passando em lapso de tempo, o cara olhando. Pegaram uma porção do sangue dele e o levaram para uma máquina semelhante, desconectada dessa de qualquer modo, não sei quantos andares abaixo no prédio, e puseram os eletrodos num vaso com sangue do moço. E todos os registros de alteração da máquina de cima encontraram similaridade absoluta de conexão, não entre as máquinas, mas entre o elemento, porque as máquinas não tinham nenhuma conexão passível. E aí enquanto ele estava lá em cima, vendo os estímulos, ele tendo lá no andar de baixo uma o sangue outra dele máquina, recebendo os mesmos e estímulos. o sangue como um receptor do mesmo estímulo. Eles foram afastando essa máquina, eles chegaram a levá-la para mais de 100 milhas de distância, ela ainda registrava os mesmos estímulos. Botaram o sangue de alguém diferente perto, eles deviam fazer. Claro. Não, eles fizeram com o do indivíduo. Até 100 milhas de distância ela ainda podia medir. Quando se afastou demais, ela foi perdendo, foi entrando num campo de fraqueza não conectiva, foi perdendo a medição. Isso gerou um susto horroroso. Isso é década de 60. Mas calado, porque isso é uma coisa divulgada. Como é que essa coisa começa a aparecer? Pela via do consumo ocidental, científico. Começou a acontecer quando esse Dr. Paul Pearson, que foi quem escreveu esse livro, que eu li há 10, 12, 15, talvez 15 anos atrás, chamado Código do Coração, da Heart's Code. Eu até sugeri, se não me engano, à editora Record que o publicasse. Ele foi publicado no Brasil. Um ano ou dois depois, a Luciana Vilas Boas, que era editora geral lá, publicou esse livro. Então,
eu vi esse livro nos Estados Unidos, achei interessante, dei uma folheada, vi que era coisa sobre neurociência, eu estava interessado nisso, era um campo ainda muito obscuro há 15 anos atrás, né? Isso ficou mais... O avanço que houve de 5 anos para cá foi assustador, mas há 15 anos você está entrando num lugar escuro. Aí eu achei interessante que o cara era neurocirurgião, neurologista, psiquiatra, uma cobertura de campos de interesse que desde a fisicalidade do abrir um corpo a entrar naqueles elementos mais indevassáveis que eram do cérebro e da natureza neurológica. Então, Era área militar, né, Caio? Acho que ele chegou a atender bastante gente, não era? Como médico da área militar, parece. Eu não me lembro agora dos detalhes. Ele tinha isso tudo que você está dizendo é coisa, e ainda tinha o fato de que ele atendeu muita gente em situações de morte. Porque aí o que acontece é que ele ele era saudável, jovem, e um dia ele voltou de uma corrida com uma dor. E ele reportou essa dor à esposa dele. Ela disse, olha, acho que você devia procurar um colega e ver o que é isso. Aí ele foi num colega, foi examinado, nada foi achado, mas a dor passou, o desconforto passou, mas ele ficou com aquela coisa e aquela voz dizendo dentro dele, vai ver isso porque você está com câncer. Aí ele falou, eu não sou paranoico, por que eu vou entrar nessa? Não ouço voz. Mas ele sentia que era uma espécie assim de o corpo dele falando com ele, denunciando uma coisa ruim nele. Aí ele, sem levar em consideração o colega médico, foi para um estranho e pediu um exame total mesmo. E aí acharam um foco, justamente no lugar onde ele primeiro reportou o desconforto, quando ele voltou desse jogging, desse dia. Aí ele achou estranho o autodiagnóstico, ele começou a fazer perguntas sobre que conversa foi essa que meu corpo teve comigo. Isso demanda o indivíduo que está disposto a romper alguns paradigmas científicos para, em primeiro lugar, fazer uma pergunta dessa para si mesmo, né? Subjetividade. O corpo fala muito além daquilo que a gente vê, claro. Como aquele livro, o corpo fala. Né? Bom, como a Bíblia diz, né? Antes de qualquer livro, a Bíblia não tem nenhum livro no mundo que grite mais o fato de que o corpo fala do que a Bíblia. Um coração alegre é formoseiro. Não, qualquer coisa, os salmos todos, né? Quer dizer, tem aquele divã 1, 2 e 3 são sobre o corpo falando também. Então, então ele chega e vai ter que se tratar desse mal. Só que ele fica encucado com essa história de que o corpo dele falou. Aí ele começa a dizer, bom, será que existem outras coisas que a gente está se bloqueando para perceber? E ele resolveu fazer a seguinte experiência. Ele falou, se existe algum poder humano capaz de irradiar alguma coisa, tem que ser amor. Alguma coisa positiva, tem que ser amor. Eu vou fazer um experimento comigo mesmo. Eu vou tomar doses de amor na minha quimioterapia e na minha radioterapia. Aí antes de sair de casa, olha como o cara é muito doido. De amor. Antes de sair de casa, não tinha nada a ver com Deus, nem religião, nem nada. Com amor da mulher dele, da filhinha dele. Sentimento. Antes de sair de casa, ele pedia para as duas botarem as mãos sobre a cabeça dele e desejarem em amor que ele recebesse os melhores efeitos da radiação ou da química. Aí ele ia para lá e ele começou, no início, a só estabelecer uma relação com o elemento químico ou com a radiação, dizer, eu quero me oferecer a essa radiação, a esse elemento químico, como uma pessoa que quer receber o benefício que isso possa me causar. Já preparava o corpo. E ele dizia isso assim com gratidão, ele tentava dizer com gratidão. Bom, aí depois de um tempo, o médico acompanhando começou a achar que o resultado estava sendo galopante, aí ele resolveu mudar o experimento. Ele resolveu reduzir, convenceu o colega,
a reduzir os níveis de radiação a níveis mínimos. E ele disse, eu acho que existe uma capacidade de potencialização disso, sem que eu precise ser exposto ao choque todo disso. Isso pode ser imantado. Capacitar o corpo de receber com muito menos química. Dose de impacto negativo contra o corpo, porque isso ajuda a curar o câncer, mas quase te mata junto, né? Então, ele começou a fazer isso. E a cura dele foi súbita, foi rápida. E foi um caso extraordinário. E ele ficou tão impressionado com aquilo, e ele não se rendeu àqueles argumentozinhos científicos do tipo, foi uma coincidência, o teu corpo deu uma resposta milagrosa, o seu autocondicionamento foi extraordinário. Não, ele resolveu ir fundo. Aí ele conseguiu espaço para publicar uma espécie de testemunhal dele numa revista americana semi-científica. Não era daquelas top de ciência, mas uma científica meio super interessante assim. Então, aí ele contou a história dele e do que ele tinha feito, que ele sabia que era uma coisa quase que de mágica para uma interpretação científica, mas que ele não tinha dúvida que o benefício tinha advindo daquele tipo de atitude dele. Resultado, ele recebeu muitas cartas de muitas pessoas, mas foi convidado a ir falar agora num encontro de psiquiatras e neurologistas, uma coisa meio oficial nos Estados Unidos, sobre a experiência dele, porque metade da comunidade achou a coisa mais patética do mundo e a outra metade, que já vinha observando, não tem ninguém que vive em UTI, poxa vida, eu que não sou de UTI, só sou da fé. Cheguei lá nas UTIs pela primeira vez, ou nos leitos de moribundo, com 18, 19 anos. Meu pai me convenceu de que todo mundo podia ouvir. E que podia se comunicar de um modo ou de outro. E eu praticava aquele em fé e, como eu já contei aqui, vi todo tipo de reação e vejo até hoje. Então, voltando aqui. Então, ele, pelas suspeições que ele tinha do contato com a comunidade, e havia colegas dele também, que dentro dos ambientes próximos da morte, ou dessa medicina de transplante, cirurgia desse nível, começam a ganhar a suspeição de que acontece muito mais do que a gente supõe. Então metade da comunidade queria ouvi-lo numa boa e metade ser um patético, vamos dar gargalhada, mas ele foi para dar a palavra dele. Quando ele contou essa história, ele disse, desculpa eu estou fazendo esse preâmbulo, porque acho que é importante entender de onde é que isso nasce. Quando ele contou essa história, ele viu que uma mulher sentada no primeiro banco, num auditório imenso, começou a chorar copiosamente, num ambiente científico. Aí quando ele terminou de falar, foi franqueada a palavra, ela foi uma das primeiras assim, que levantou a mão, pediu o microfone, foi à frente e disse, olha, eu estou aqui comovida demais com o que ele disse. Até que enfim eu estou me sentindo aliviada de ter uma interface dessa, porque eu me sinto solitária, porque, por exemplo, eu estou vindo da seguinte experiência, como psiquiatra. Me trouxeram uma garotinha, eu não me lembro se entre 10 e 12 anos de idade, era assim, puberdade, pré-adolescente, a menina, porque a garota começou a ter sonhos com um determinado lugar, com nome de rua, número de casa, de prédio, fachada do prédio, que era um galpão, dentro do qual uma menina da idade dela era estuprada e assassinada por um homem que ela conseguia ver o rosto. E ela começou a ser atormentada por aquele sonho de dia e de noite. Foi levada a psiquiatra deu Ampliquitil para ela, deu o que pôde, para ver se acalmava a menina, mas os sonhos não cessavam, as conversas não ajudavam, o tratamento químico não tinha nenhum efeito, até que, eu não sei como demoraram tanto tempo, a mulher, a psiquiatra, descobriu que a garota
tinha começado a ter esses sonhos, que para mim essa é a primeira coisa. Houve algum elemento traumático depois do qual isto passou a acontecer? Se alguém chega para mim, esta é a primeira pergunta que eu faço, até para alguém que reporte estar possesso, ter estado. Mas demoraram tanto a fazer essa pergunta. Quando fizeram, e a resposta da mãe da menina foi a seguinte: sim, isso começou a acontecer depois que ela se submeteu a um transplante de coração. Aí a psiquiatra resolveu, pela primeira vez, levar o caso a sério, pediu autorização dos pais e ligou para a polícia. Contou o nome a história inteira, o nome da rua, endereço, número, nome do cara, a história inteira, e de fato a garota que tinha doado o coração a ela tinha sido assassinada, estuprada naquela rua, naquele galpão, naquele número, por um cara que ainda estava foragido e que veio a ser preso por causa dessa declaração. Loucura, hein? É uma Confessado, loucura. né? Ah, tudo. Aí a mulher contou essa história que aparentemente se conectava com a do Paul Person apenas em que elementos podiam guardar a memória. Nesse caso, uma razão muito mais do que qualquer um outro, ou podiam receber algum tipo de imantamento. Bom, aí ele pede autorização a ela, incorpora essa história dela num outro texto dele, que agora já tem uma circulação muito maior, em outras revistas mais sérias americanas. E ele recebe milhares de cartas, porque agora ele faz a seguinte pergunta: você, porventura, depois de ter sofrido algum transplante tipo do coração, reportou algum tipo de mudança significativa de hábito? Aí ele é inundado de cartas. Aí ele reúne esse material inteiro e inicia a pesquisa científica dele, que ele vai fazendo com todos os instrumentos científicos da época, estatísticos, medições as mais diversas. É quando ele vai, pela via da pesquisa, descobrir esse documento dos Marines e de vários outros. Em Princeton, desde a década de 40 já tinha gente pesquisando isso, mas é o laboratório mais negado que existe, porque é paganismo científico, esse tipo de pesquisa. Aí ele foi reunindo esse cabedal todo, com os informes que ele foi tendo, as entrevistas que ele foi fazendo, às centenas, outros foram se interessando, ele foi passando deveres de casa para ir aumentando o leque de entrevistas e reunião de dados, para concluir os seguintes aspectos básicos. Número 1, apenas um grupo entre 10% e 20% dos que sofrem transplantes de coração reportam esse tipo de alteração de comportamento e de hábito. Não são todos. Quem são? São justamente os mais sensíveis e com maior capacidade de hipnose, de sujeição à hipnose. Olha que interessante. A sugestão. O que significa que essa memória, seja lá qual for, estocada naquele coração, demanda também uma interface de sensibilidade psicológica que o indivíduo precisa ter. No mínimo, da mesma qualidade que caracteriza a pessoa que é mais facilmente conduzida a um estado de hipnose. Esse é o primeiro dado. Então, por que 100% dos que fazem só um grupo entre 20% e 10% é que reportam isso? Aí eles foram verificaram também que eram as pessoas mais suscetíveis à hipnose. Isso é um dado interessante, importante. Aí começam a pesquisar. Por que, Por exemplo, desculpa, eu não entendi. Por que, Caio, esse dado é importante, interessante? Por que a pessoa ser propensa à hipnose é interessante isso? Porque imagina no mundo da computação. A gente recomendou aqui há 2 semanas atrás que todo mundo tentasse usar
a nossa assistência aqui, ao invés de usar o Mozilla, não sei o quê, falei, não é propaganda do Bill Gates não, mas usem logo o Internet Explorer. Porque quase todos os computadores falam com ele na Terra. Não é a mesma coisa com outros condutores, né? Outros meios de acesso à internet. Existe uma sincronicidade, essa é a outra palavra que decorre disso, sincronicidade, que decorre daí do Internet Explorer, do fato de que o software mais rodado no mundo é da Microsoft. Então as adaptações estão estabelecidas. O que isso tem a ver com a tua questão? É porque, por exemplo, é uma questão de conectividade, ou seja, as pessoas que rodam esse software, que são as que entre 20% e 10% mais fáceis de serem hipnotizadas, são as que têm esse software de sensibilidade à hipnose que é idêntico ao mesmo tipo de captação dessa emanação de energia sutil que emanaria desse órgão transplantado para o indivíduo. No primeiro momento, talvez você fala assim, a pessoa tem a mente fraca a ponto de... Mas não é o que você está dizendo. Não é mente fraca, porque o que falam pra gente, o que a gente ouve, é que a pessoa suscetível à hipnose é gente que se deixa levar, mas nem sempre pela é indução. Porque qualquer um é suscetível à hipnose se quiser. Por exemplo, eu acho que eu sou muito pouco suscetível à hipnose pela minha determinação de não ser sugestionável. Eu quero ver o cara que consiga me hipnotizar. Simplesmente, se eu decidir não ser hipnotizado. Agora, se eu desejar ser hipnotizado, na mesma medida com a qual eu consigo bloquear isso, eu sei que eu consigo desbloquear e ser altamente hipnotizado. E não é uma questão de mente fraca. Eu não contei outro dia aqui aquela história daquele negócio de hiperventilação no tempo da viagem astral, que eu quase que pulei fora, saí do negócio e voltei em pânico. Isso demonstra que a minha capacidade de autoindução é muito grande também. Né? É que a minha disposição... Que é o panaca, que é o... A minha disposição a não sugestão, o meu vínculo com o estado de realidade é tão grande que isso está bloqueado em mim. Agora, não significa que eu seja um cara impossibilitado disso no dia que eu disser, eu quero. Agora, existem pessoas que não precisam decidir se elas querem ou não querem. Elas são suscetíveis à sugestão e não se dão conta disso. Porque o indivíduo sugestionável não sabe disso. O indivíduo que sabe que é sugestionável, ele passa a ter o elemento de resguardo. Agora, o que não sabe, ou que não acredita, ou que é extremamente impressionável, que carrega aquela ingenuidade essencial, é o que vai, mas não é porque é um bobão. É simplesmente porque ele não tem aquele tipo de premeditação reativa em relação à detecção de uma sugestão nascente, né, o surgindo. Então, voltando, essa é a razão. Aí, eles foram mapeando e as histórias começaram a vir. Quais são os tipos de mudanças que eles observaram? Por exemplo, não muda a personalidade da pessoa. O cara não vira uma outra pessoa. Se você precisasse de um transplante e você fosse do tipo altamente hipnotizável... Um gay morre lá, né? Bota o coração aqui. Aí você chega em casa, aí diz, não vai ficar muito não. Rosane, meu amor, desculpe, eu estou saindo do armário, vou assumir. Não provoque a Fonseca Rocha Choque. Eu agora sou o Fonfon. Poxa vida, muito complicado, eu prefiro morrer. Quer dizer que se for do Clodovil não pode, o coração do Clodovil não pode. Poxa, coitado, né, rapaz? Aí, então, foi de um policial do BOPE, matador,
daqueles lá de você sair surtado por aí às noites, virando um vigilante despingolado, matando gente em Brasília, não corre esse risco. Não tem, não, né? Não. Então, não, eles nunca reportaram alteração de personalidade, nem nenhuma variação de caráter. Que é outra coisa interessante. O que é que eles detectaram de maneira insofismável nesses que estão num grupo de entre 10% e 20%? Quais são as principais mudanças? Como eu disse no início, são de natureza sensorial, gustativa, apreciativa de sabores, de sonoridades, de melodia, de cheiros, de apetites, intensificação de apetites ou nascimento de novos apetites ou intensificação do próprio apetite sexual. Ninguém que tenha tido um apetite sexual elevado antes reportou perda. Mas quem não tinha um apetite sexual elevado, a maioria reportou um ganho. Mas as mudanças são interessantes. Por exemplo, do tipo, um velhinho de 76 anos de idade que precisa de um transplante e recebe transplante. Aqui no Brasil as leis são frouxas sobre isso. Outro dia eu vi na televisão, uma pessoa descobriu fácil quem é que tinha doado o órgão para ele. Nos Estados Unidos isso é proibido por lei. Só se um juiz determinar que assim o seja. Do contrário, não é permitido. Então ninguém fica sabendo de quem que recebeu o órgão. O que é um elemento que mata aquela questão inicial do indivíduo pré-condicionado, porque eu sei quem me deu o órgão, foi jogador de futebol, vai ver que eu estou com o coração tinindo, devo estar bombando, vou até voltar a jogar pelada. Não, ninguém sabe quem é quem lá. E o velho recebe o órgão, aí de repente ele fica bom, começa a bater nele uma vontade danada toda manhã cedo, ele acorda cedo, bota um short de surf, uma camiseta, toma um café da manhã, corre para a praia, pega um cachorro quente, começa a comer e fica vendo os surfistas pegando onda até meio-dia, sentindo o cheiro do mar, que delícia, mergulha, aí quer conversar com os garotos, saber como é que tá a água, entender de vento, não sei o quê. Hã? Uhul. Aí uma mudança, outra mudança. Ele só gostava de música clássica. Começa a gostar de rock pauleira, de não sei o quê, de todos os gostos de uma outra geração. Os hábitos alimentares dele, os antigos, foram preservados e agregados um monte de junk food na comida dele. Aí o cara queria aqueles Mac não sei o que, de não sei quantos andares, melar de maionese para todo lado e tal. E a mulher dele, todo mundo olhando aquilo, o que está acontecendo com o cara? Aí foi. Ele numa boa, agindo como se aquilo fosse a coisa mais natural. Ele estava se sentindo o máximo. Agora que a vida começou para mim. Pois bem, mas ele foi ficando tão bizarro que conseguiram com o médico dele descobrir contatos médicos não oficiais, vê aí, só para eu tirar uma dúvida aqui. Quem tinha sido o doador? Era um surfista de Vênice, se não me engano. Aí foram na casa da família entrevistar, eram os gostos do cara, era tudo do cara. Histórias assim são centenas. Algumas, eu estou contando assim, 3 ou 4 apenas, bem colunáveis, bem tópicas. Talvez até no levantamento dele tenha faltado, quer dizer, assim como ele verifica o 10% de pessoas suscetíveis, talvez ele fosse conveniente se ele tivesse também levantado se essa assimilação de apetites, ela era potencializada por aquelas pessoas que tinham práticas de profunda intensidade, vamos dizer, comidas com gosto mais forte, músicas de intensidade, né? Talvez pode ser que... Mas no caso, por exemplo, desse senhor, que é um de muitos casos, ele era um cara da música clássica. O doador, né? Doador que tem comportamentos não usuais, talvez ficasse melhor até para verificar. Mas aí também tem, por exemplo,
Tem tem o caso do indivíduo hiper extrovertido o tempo todo, que só gostava das coisas bem da cara para fora, e que de repente começa a descobrir uma necessidade de solitude diária, de um tempo de quietude, de algumas coisas que não havia. E alguém pode até sugerir que isso se deve ao fato dele ter submetido a uma cirurgia, estar com a depressãozinha Não, e tal. quase todo indivíduo que sofre uma intervenção de peito aberto no coração, especialmente aquelas à moda antiga que o cara no fim era grampeado, prec, eu ajudei, tratei de dezenas e dezenas de depressão pós-traumática de transplante de coração. Isso aí, a grande maioria fica, depois vai ficando livre, porque é um cacete que não tem tamanho. Agora, a questão é mais profunda. Por exemplo, a mulher de 40 anos de idade, legal pra caramba, bem casada, marido gente boa, mas sexualmente falando ela não era muito ativa. E atribuía-se, no fim do problema, a pouca atividade sexual dela também a fragilidade cardíaca, mas de fato o marido reporta que ela nunca foi muito do barato, né? Ela participava, mas não propunha. Aí, pois bem, aí ela fez o transplante, se recuperou, sei lá, 40 dias depois está ela, vamos lá, meu nego. E olha, a mulher começou a dar uma surra no cara igual Lilith em Adão, né? Pode deitar que eu faço o trabalho, vou por cima, fica na tua. E o cara, qual é o homem que não gosta de ser objeto sexual da sua companheira, né? Claro. Todo homem gosta, mulher que não gosta. Mulher diz assim, eu não quero ser objeto, mas o sonho de consumo de todo homem é ser da sua esposa, pelo menos. Tem uma esposa que diz, olha, hoje eu vou te desossar. É o sonho de todo cara, e ela cumpriu a promessa. Será que tem mulher que fala isso pro marido? Ah, rapaz, quem não fala é boba, porque tá perdendo metade do prazer. Então... E a partir para desossar, que legal. Imagina eu sem osso, cara. Vou partir para te Desse desossar. Hoje você está liquidado. E eu diz isso todo dia de preferência. Aí o cara, imagina, a mulher dele, ele tinha que propor e às vezes a convencer. De súbito, ela começa ali, ó. E e ele achando aquilo o máximo, vem que tem. E ela lá, ó, passa um mês, 2 meses, ele naquela alegria. Ele disse que um dia ele estava tão feliz, com ela em cima dele, dando-lhe aquela surra. Ele disse, ai meu Deus, eu nunca pensei que ainda ia conhecer a felicidade nessas proporções. Com a minha mulher. Aí tal, aí de repente terminaram e ela também passou a ter orgasmos múltiplos e tudo mais. Aí ele, tão satisfeito, quando terminou ele virou assim, deitou em cima dela, deu-lhe aquele beijo, falou, meu amor, não leva mal não, mas você tá com um coração de puta, que coisa linda. Rapaz, quando o coitado falou isso, mas levou logo de cima pra baixo, pá, seu cachorro sai daqui, tá pensando o quê? Você vê que não houve nenhuma alteração de caráter. Ele não estava afim de fazer aquilo com o vizinho, nem com ninguém. E não era putaria pra ela. Não era, não. E ele, olha, conclusão, jejum no bicho, disse que não dava mais pra ele. Pra quê? Aí ele entra em sofrimento. Se a mulher não aqui, você não chega mais. Eu vou ficar sozinha. Vou comprar um vibrador, mas você não se aproxima. E ele, em angústia, procurou um médico. Disse, estou reportando isso. Aí, quando os fatos começaram a surgir, já não era mais surpresa. Já tinha um banco de dados crescendo. Aí vão procurar quem era. De fato, era uma stripper que tinha morrido com 24 anos, meu coração era ótimo. E não só por ser stripper, porque tem muito stripper que dança, mas não gosta do barato. Não gosta, às vezes não gosta nem de sexo. Mas aquela gostava muito. Por entrevistar parentes, familiares, não sei o que, ela adorava o negócio. Então, essa mulher é um outro caso assim, ilustrativamente grotesco, né?
Querem ver um outro? Eu pensei que você ia encerrar dizendo que o rapaz tinha sofrido um transplante de chifre, mas não é o caso, não. Aí, bom, um outro caso grotesco. Um casalzinho vem brigando dentro de um carro. Aí, discutindo, como a maioria dos casais pode discutir numa viagem, por qualquer besteira. E viagem é, aliás, um acontecimento muito fácil de gerar briga entre casais, né? É verdade. Viagem longa demais, chata, fura um pneu, ou eu não te disse, ou eu devia ter abastecido, não sei agora, a gente está aqui com medo de... Enfim, todo mundo sabe o que pode acontecer numa viagem entre casais, especialmente um casal jovem, aquela energia toda parada, horas e horas dentro de um carro. Aí tem uns que ficam em silêncio até, assim, quase que de mal durante a viagem. Aí, eles vinham na maior briga, esse casal. Aí fazem uma curva. Na hora que fazem a curva, um carro passa por cima do carro deles e o maridinho, coitadinho, morre na hora. E a moça escapa. Aí imagina como essa menina escapa. Mas ele era doador de órgãos, o coração estava bom, foi doado. E ela escapa. E fica naquela angústia 1 ano, 2 anos, porque disse, eu não tive a chance de me reconciliar com ele. A última memória dele, minha, a última palavra que eu disse a ele foi aquele grito mentiroso de ofensa, que nem é verdade, como a maioria das ofensas não são. A pessoa só quer ofender mesmo tentativa de detratar o outro, de desconstruir. Mas entre casal só fazer raiva mesmo, para vingar. É o que ele não é mesmo, né? Não é o que ele é. É para dizer quem ele não é. É para ofender mesmo. Implicar. Se for quem ele é, ele se humilha, né? Dizer quem ele não é. Aí vai, pá! E joga aquilo em cima e pô! E ele morre. E ela diz, ele foi assim. É isso que ele levou de mim. Aí fica aquela paranoia fantasmagórica. Culpa. Aí começa a surgir todas as ondas, né? Um amigo que quer levar num centro espírita, o cara fazer contato, pedir perdão via médium, se reconciliar, enfim. Tem muita gente ganhando a vida fazendo isso, né? Essa tentativa de intermediação, proibida na palavra. Então, ela foi entrando nessa angústia até que ela chegou resolveu procurar o médico que tinha intermediado a história da doação. Foi no centro, descobriu quem era, procurou a pessoa e implorou. Recebeu todas aquelas objeções, mas ela explicou o drama com tanta candência que o indivíduo disse, olha, eu vou fazer uma concessão, mas você não pode dizer quem é. Isso é uma coisa que não se... é secrecy, não dá para revelar. Aí foi, descobriu, aí fez contato com um rapaz, era um moço, se não me engano, de 28, 29 anos, com o receptor, com a família. No início ele ficou meio constrangido, porque a maioria não quer encontrar parentes de doadores, não quer ter essa experiência. Não quer ficar amigo. Eu gostaria de encontrar o parente do doador. Permite que você nunca precisa. Mas se ele acontecesse, claro. São as coisas que eu não entendo por que não quer encontrar. Mas a maioria não quer, especialmente nos Estados Unidos da América. Os caras não querem se abraçar, se beijar, se cheirar, quanto mais encontrar quem doou um coração para você. De graça. Se a criança é processada porque deu um beijo numa colega de um menino de 8, deu um beijo numa colega de 6, aquele país politicamente correto, onde você pede licença até para respirar mais forte, pede perdão por ter espirrado. Então, é tudo assim. Aí, recebeu consentimento para o encontro, porque ela só queria ver quem era. Marcaram na capela do hospital onde tinha sido a doação. Aí, 4 horas da tarde, chegam lá, ela e o médico, ficam esperando o rapaz e a mãe. Aí deu, por horário nada. Saúde. Obrigado. Não é os Estados Unidos, eu não preciso pedir desculpa. Eu ia perguntar exatamente isso.
Não são, não, dos Estados Unidos. Então, brincando com os amados que estão lá, os milhares, nos vendo com todo amor, né? Então, 15 minutos, meia hora, nada. Aí o médico disse, olha, eu sabia que eles não viriam, vamos embora. É muito difícil vir, querer encontrar, vamos lá. Ele só foi gentil, ela disse, não, eu sei que ele chegou. Ele chegou, eu posso sentir, não posso te explicar, mas me desculpe, mas eu não vou não. Ele está aqui, vai entrar por essa porta a qualquer momento. Ele está aqui. De repente a porta se abre, entra aquele garotão correndo, a mãe dele atrás. Desculpe, de resfolegante, a gente não achava essa capela, rodamos o hospital inteiro, fomos uma meia hora correndo, pelo hospital, perdão. Aí chegaram, se refizeram. Ela disse, olha, perdoe ter provocado esse encontro, a única coisa que eu queria era pedir algo que não é muito comum. Eu só queria que você me permitisse abrir sua camisa, imagina, nos Estados Unidos. Uma menina de 35 anos, bonita. Pedi para abrir a camisa de um rapaz de 28, 30, uma capela de hospital, um médico assistindo igual um banana, se sentindo ridículo. A mãe dele ali sem entender coisa nenhuma. Deixa eu botar a mão no seu peito, no seu coração, no coração do meu marido. Aí o cara sem graça dessa abriu ali a camisa, ela botou a mão no peito e falou para ele, eu não me lembro se era David, o nome dele, uma coisa assim, David, now everything is syncopatic. Que seria agora todas as coisas estão em compasso. Que era a frase que ambos diziam um ao outro quando eles se reconciliavam depois de uma briga. E ela queria ter essa chance simbólica, para ela não era mais do que isso. Era só um simbolismo, assim, ela queria ficar livre daquilo num rito de passagem. David, now everything is syncopatic. Com ele ainda vivo dentro. O coraçãozinho dele batendo ali, ela queria essa simbolização. Aí o garoto começou a ficar assim de olhos arregalados, a mãe do garoto perplexa. Aí ela falou, fiz alguma coisa errada? Aí ela disse, tem alguma coisa acontecendo aqui estranha. Aí ela, mas por quê? Ela falou, olha, nós somos latinos. O meu inglês é muito pobre. O dele é melhor do que o meu porque ele cresceu aqui. Mas na nossa casa não existem certas expressões americanas. Essa palavra syncopatic, eu nunca tinha ouvido na minha vida, nem ele tinha falado na dele. Mas quando ele recebeu o coração, que ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele disse, pegando na minha mão, foi, Mommy, now everything is syncopatic. Uau. É por isso que a gente está em estado de perplexidade. Ela falou, o que mais? Aí ela começou a dizer os gostos do cara, as músicas novas que tinham entrado, os sabores requintados que o menino não possuía e agora tinha, ou as comidas picantes que antes ele detestava e agora ele já tinha sido, mais um monte, o perfil dos sabores, dos gostos e até dessa expressão da pulsão da volição mais simples e bondosa de fazer as pazes, o grito da harmonia, estava lá dentro do carinho. Tem uma propaganda muito legal, passando agora sobre doe órgãos, de um cara que morre e o cachorro fica muito triste, melancólico lá, e de repente fica agitado, é o receptor que passa pela rua, não é isso? Lindo aquilo ali. O cachorro fica agitado e vê de costas o receptor. Porque, olha só, é um órgão. Se o homem descobrisse como desconectar o cérebro de alguém, conectar lá na... Porque o que conecta o cérebro, se eu não me engano... Até na época a gente conversava que tinha um cientista que ele inclusive é católico, que uma vez falou uma coisa para o Papa, e o Papa ficou assim... perplexo, né? Porque ele disse assim, a alma do ser humano está no cérebro. Quem falou, o Papa? Não, esse cientista que é... Dizendo ao Papa para ele, olha, eu queria dizer uma coisa para você, a alma do ser humano está no cérebro. Então que o transplante ideal é aquele que você corta a cabeça e você passa a cabeça de uma pessoa para outra, que é um pouco parecido com o que você está dizendo, né?
Só que essas considerações desses cientistas e de várias pessoas que testemunham, né? Transcendem, é uma coisa engraçada, porque a gente vê inclusive em relatos antigos até menções a órgãos como adoecimento de determinados órgãos como vinculados a determinados tipos de moléstias, não é? A gente vê isso na China, na Índia. Fígado é a sede de tal, né, do ódio, a vesícula incha, não é? A gente ouve isso. Disfunções psíquicas. Não é engraçado, vinculadas tem a seus alguns órgãos de choque. a gente sente, até mesmo, a gente sente isso. Peraí, você tem um versículo que fala, eu sinto dor no rim, no fígado, não sei. É porque a antropologia dos povos elegeu órgãos diferentes para serem sedes sentimentais, ou da alma, ou coisas do gênero, né? Então, por exemplo, você tem na antropologia do Velho Testamento, a visão anatômico-antropológica do Velho Testamento, são os rins. Né? Sinto pontadas nos meus rins, tudo que foi traduzido foi depois. Jó que falou isso, né? Tudo, não. As versões antigas, onde hoje a gente lê coração, era rim. Não sabia não. Eu ainda li muita Bíblia em que quase tudo que é pertinente ao coração era o rim. Bíblias Velho Testamento. O Novo não. Porque na anatomia da antropologia grega, aí já vem os intestinos, as vísceras como sede emocional e o coração também como sede emocional. De modo que você já tem essas alternâncias. Compaixão está vinculada à víscera. Né? Esses sentimentos de compulsão, de amor, são viscerais. E interessante que é ali que acontece também os desencontros, mas por quê? Não, a gente sente é também o homem troço lendo o seu corpo. Né? Você se compadece de um filho, de alguém, de um amigo, isso gera cólica, diarreia, isso desarranja, não é? O choque emocional regularmente desarranja o intestino. Também a leitura do indivíduo acerca de si mesmo e a transferência desse conhecimento de pai para filho comunitariamente é o que formou essa compreensão que raramente hoje em dia a ciência pós-moderna está desmentindo. Quem desmentiu muito essas compreensões antigas foi a ciência pré-moderna e a ciência anterior, que era a moderna, né? Que chegou tentando desmentir tudo. Essa ciência pós-moderna leva muito mais a sério a experiência dos antigos e a interpretação dos antigos do que as ciências de 30, 40 anos atrás levavam. Assim né? como as doenças psicossomáticas eram muito renegadas, né? Até que na década de 80 elas foram assumidas. Isso. Mas... Agora, Caio, deixa eu perguntar um negócio. Tomando por partida que esses órgãos eles teriam essa capacidade de armazenar determinados tipos de dados, informações. A gente fala informações, tem gente que fica achando que o cara vai guardar memória no sentido racional, mas de apetites, né? A vesícula, o fígado e nos transplantes, por enquanto, eles só conseguem comprovar isso de maneira mais forte em relação ao coração, né? Aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, se esses órgãos tão toscos, em termos de acumulação de informações de apetites, têm capacidade de produzir modificações em indivíduos sensíveis a esse tipo de estímulos, né? Parece óbvio e até assustador a capacidade de influência mútua que nós temos no pensamento, né? Claro. Porque a nossa capacidade de pensar, a interação, essa energia, se ela é sutil nesses órgãos, ela é brutal em relação à maneira de pensar. Ela é sutil em plantas. Plantas detectam. Não é? Ela é sutil em animais. Né? Animais detectam. Ela é sutil de tantos modos e para tantos seres. Eu diria até o seguinte, que quanto menos inteligente for o ser, talvez mais, porém com um nível de ânima suficiente, mais capacidade de detecção ele tem. Por isso, por exemplo,
mamíferos têm uma hipersensibilidade, né, para essas coisas, assim como aves também têm. A questão da ecoterapia, Uhum. eu vi uma vez uma informação que eu achei muito interessante, que era o seguinte: ecoterapia é aquele tratamento de pessoas deficientes à base de convívio com cavalos, ou convívio com golfinhos. Eu vi isso também, muito Eu achei legal. muito engraçado, rapaz, aquilo Síndrome me de Down, sensibilizou. não é isso? Síndrome de Down e autismo. É autismo, quer dizer. Jogando uma criança, se numa piscina com golfinhos, você tiver indivíduos saudáveis e você jogar na piscina alguém que tem a síndrome de Down, autismo, os golfinhos vão até a pessoa. É interessante. Eles demais, percebem que tem uma deficiência ali. Porque a gente, por exemplo, olha só, quando se diz assim, pregar o evangelho, imediatamente você imagina que alguém vai proferir palavras, essas palavras vão ser assimiladas pelo seu ouvido, você vai elaborar aquilo e você vai aceitar e vai introjetar, né? Palavras de um alfabeto conhecido. Só que às vezes a energia do amor, ela não vem por palavras. Às vezes o simples fato de você se aproximar de alguém que tem um evangelho no coração, aquela energia de amor irradia você e a pregação, embora sem palavras. Isso é um assim negócio... como o ódio, assim como qualquer forma de energia que se intensifique num ser humano, ela se transforma na rádio de frequência, que não é nem FM, é daquelas transcontinentais de emissão de mensagens. Aquelas inglesas antigas. Inglês. O cara vai lá emitindo aquilo ali. Isso aí ninguém tem a dúvida disso, né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, afirmações assim como de Judas, que fala algo que soa estranho e moralista ou supersticioso, né? Detestando até a roupa contaminada pela carne. Lembram lá no texto de Judas, na epístola de Judas? Não estou falando do livro apócrifo de Judas, é do Judas, irmão de Jesus e de Tiago, no Novo Testamento. Ele diz isso, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aí você vê em Atos 19, a história dos lenços e o objeto de uso pessoal de Paulo, né? Aí a mulher que toca na veste de Jesus saiu o poder. A sombra de... Ao mesmo tempo você tem assim, os lugares fantasmagóricos do Velho Testamento, como a gente já discutiu aqui. Todas essas coisas apontam na mesma direção. Objetos podem adensar energias. Isso é provado. Se o inanimado, ele pode, dependendo do tipo de receptáculo que ele seja, para absorção de energia psíquica ou de um monte de coisa, quanto mais um órgão humano que pertenceu a um indivíduo e que foi feito para receber estímulo conectado, todo, né? de acordo com Hebreus 14:12, de um modo inseparável, alma e espírito juntas e medulas, tudo misturado, de modo que só Deus discerne aonde as coisas se traspassam. Aí você retira isso dali e põe no peito de um outro. Bom, que tipo... É mesmo, tudo misturado, né? Que tipo de Não tem uma transposição... separação escrito na Bíblia ali, nunca tinha pensado nisso. Que tipo de transposição que vai para lá? Ora, é interessante que quem é um órgão estuda, vivo, né, Caio? Vivíssimo. Ele não está um órgão morto, tá um órgão... Para ele poder ir, ele tem que estar vivo. É, ele é um mantido órgão ali vivo, em estado de inanição por um tempo. No máximo frozen, até ser colocado lá, né, no peito do cara, mas capacidade de reavivamento imediato. Então, quem estuda isso, esse pessoal que já vem aí há 30 anos nessa pesquisa, que hoje em dia já evoluiu muito mais do que na década de 80, 90, quando saiu esse livro, diz uma coisa simples. No coração não existe nenhuma sede da alma. E nem existe nenhuma sede de interpretação de nada. Ele é apenas um centro de memória bruta. É a memória mais orgânica que o indivíduo pode ter, e tem a sua concentração orgânica nesse órgão, que é um distribuidor de frequências emocionais e afetivas para o corpo inteiro. Pela pulsão sanguínea, ele é o órgão de choque máximo
das nossas emoções, afeições, prazeres, sabores, tudo. A gente, Pânico, tudo a gente sente aqui, ó. orgasmo, angústia, Sente aqui, não sente aqui, alegria gozado, né? cerebral, vai bater lá, a emoção de um futebol, de qualquer coisa. Ele bate no compasso dessas coisas, que são extremamente sensoriais, especialmente, né? Então, o que eles dizem ele não carrega a memória do teu pai, da tua mãe, de nada. No máximo, essa memória bruta é um armazém de gostos e que ainda estarão filtrados pela mente do outro, do receptor, né? De modo que não há aqui algo que seja danoso à vida humana, necessariamente, especialmente se o indivíduo estiver advertido da possibilidade. Eu, pelo menos, preferiria trabalhar com essa hipótese, se eu sofresse um transplante, do que ficar com a perplexidade da ignorância de um monte de coisas surgindo dentro de mim sem que eu soubesse a fonte irradiadora, porque claro. aí fica muito mais fácil dizer, não, isso aqui Estou é recebendo normal. estímulos. Faz novos. parte disso, sem que eu me sentisse um Frankenstein. Se fosse Ao mesmo tempo, Caio, ao mesmo tempo também a gente fica pensando assim, por exemplo, sendo o coração sede de apetite, a pessoa recebendo um transplante e você modificando diversos gostos seus, você não deixa de ser você. O que parece ser um sinal indicativo de que muito do que se reprime em termos de apetites e comportamentos, exceto aquilo que é manifestamente danoso à alma humana, grande parte dos comportamentos e apetites que são censurados são censuras meramente morais, né? Porque no fundo você não deixa de ser você porque você muda as suas preferências. É claro. Isso é uma coisa engraçada. E especialmente se quem está agora... Por exemplo, ó, Caio recebeu aí o transplante de um australiano caçador de crocodilos. Né? Aí daí a pouco ele não quer saber mais de Manaus, ele só quer saber do deserto da Austrália, caçar canguru, entendeu? Mexe um crocodilo Dundee, mas de repente você convivendo com ele fala, mas é a mesma pessoa. Mas dificilmente o coração do crocodilo Dundee é querer me fazer gostar de estar mais na Austrália do que na Amazônia. Cada célula minha grita por cheiro de garapé, gosto de tucumã, de pupunha. Aí tem que ser um transplante com lobotomia, né? Com lobotomia. Agora, tem uma coisa que me coloca muito, não é preconceituoso nem cético quanto a transplantes, mas é cuidadoso porque, a não ser, por exemplo, alguém que perdeu a cabeça, tem como essa pessoa viver mesmo, pode doar os órgãos dele. Mas eu sempre acho que a pessoa vai melhorar. Já teve morte cerebral, papapá, faz morte cerebral para sua medição, não doaria você não acha que é assim uma bondade fonsequiana, abençoada, pensar assim, porque 99,999% já está morta ou não vai voltar mesmo, não tem essa chance. Eu lembro de uma tia da Rosane que a gente amava muito, a Marluz tem o nome por causa dela, a Marluz, muito gente boa. Ela teve um derrame e quando o médico chegou falou assim, ela teve morte cerebral. E eu disse assim, então vamos doar, pensando comigo, né? Não querendo entrar, porque por causa da família não era minha. Mas porque é legal doar o órgão. Aí o irmão dela, que é médico, virou para o médico que veio trazer a notícia, eu estava lá presente, falou assim, não, vamos dar ela mais um pouco de tempo. Poxa, tão bonito. Poxa, vamos dar ela mais um pouco de tempo. Mas assim, ela teve um derrame. Talvez, não é... ela estava viva ainda. Estava viva. Então, estava viva. Agora... Mas teve morte cerebral. Quando você está em uma situação de a pessoa só está vivendo por causa de uma máquina, eu sinceramente falando não acho que isso seja misericórdia. Eu acho que isso aí é tirania, é arbítrio estatal perverso. Eu acho que se você, fora daquelas máquinas, aquele ser falece em um minuto, ou já faleceu, ou é só fechar ali que já foi, já não tem mais nem cérebro. Você está só mantendo o órgão. Eu sou absolutamente contra, eu acho que a decisão é da família. Claro. Ninguém mais tem que ter ingerência sobre esse pacote, é uma decisão familiar.
Se a família tiver os meios, ou a seguradora, para ficar com aquilo lá, e for vontade da família que assim seja, eu não tenho nada a dizer a respeito. Agora, o absurdo é a família dizer nós queremos e o Estado dizer não pode. Para Desligar. mim isso aí é impensável. Desligar, né? Desligar. Está morta, o cérebro morreu. Então, vindo aqui para a coisa do transplante, que é a questão, eu queria perguntar o seguinte. Vocês são doadores de órgãos? Eu sou, mas eu nem sei onde está a carteirinha de doação de órgãos. Né? Mas Minha família está autorizada a doar, mas minha mulher já disse que não. E ela que manda no seu corpo, né? Fazer o quê? Já morri. Eu era doador nos Estados Unidos do que me prestava para doar, porque nos Estados Unidos, na carteira de motorista, vê se você é doador, né? Aqui, não sei se hoje em dia tem, né? Eu estou sem carteira de motorista nova há muitos anos, mas não tenho a menor ideia de como é hoje. Mas não era. E não havia nenhum documento Aqui específico. tem, ainda tem. Tem? Tem, está aparecendo já. Na carteira Na de carteira, motorista. Doador de órgãos. doador de órgãos. Lá sempre foi. Então era normal. Do acidente mesmo já se toma providência de ver. Morreu, já chama o serviço competente. Mas eu já não tinha muito o que doar, né? Naquele tempo. Mas os olhos ainda eram legais, eu achei que tinha uma boa coisa nos olhos. Você não tinha muito que doar, por quê, cara? Porque olha só, Assim, mas será que está faltando? meu fígado não presta, eu já tive 2 hepatites. Meu sangue não presta, eu não posso nem doar sangue, porque já tive 2 hepatites brabas. O meu coração... Eu não quero. Eu queria falar que eu não quero, mas assim, se for. Ele é assim, um coração step. Né? No estado em que ele está hoje, Sim. ele serve para assim, se o cara tiver com 65 anos mal, o meu dá uma quebrada de galho nele assim, depois que passou por essa intervenção. Você doa, mas não dá garantia nenhuma. Não, antes não. Antes eu desrecomendaria, digo, olha, pode até ser meu amigo, pode durar 20, pode durar 10, pode durar até hoje à noite, ninguém sabe. Mas você vai ter muitas sensações de quase morte agora durante muitos anos. Né? Agora com certeza é Duracell. Você vai... Então, hoje pode ser que, sem nenhuma garantia, porque a mesma coisa pode acontecer agora mesmo, mas estatisticamente falando, pode ser que alguém ganhe um intervalo para encontrar coisa melhor, se fosse o caso, né? Mas fora isso, não sobrou muita coisa. Aí com diabetes, imagina o nível de outros comprometimentos. Então não tem muito o que oferecer, infelizmente, né? Do ponto de vista físico. O que está me sobrando é minha alma, que eu estou tentando dar por inteiro. Em minha mente. Mas meu corpo está meio avariado para essa. Eu teria misericórdia de quem fosse receber. Agora, eu acho muito legal esse negócio, viu? O problema do Brasil é que não adianta você doar, que eles não vão lá e pegam também, não captam, né? Tem problema de captação de órgãos no Brasil, muito sério, muito grave. O Dr. Drauzio Varela ficou um mês aí, há 2 meses atrás, mostrando essa questão aqui nos hospitais do Brasil, a precariedade, sobretudo do sistema de coleta, né, em tempo. Né? Não há a rapidez suficiente, na maioria dos casos, para se coletar o órgão com a saúde necessária para o transplante. Né? Eu vi outro dia uma entrevista, eu achei até muito interessante, de uma mãe que perdeu a menina de 6 anos. E ela estava naquele desconsolo da mãe, que acabou de perder a filha. Mas havia nela, quando ela disse eu vou doar, foi na televisão, uma entrevista, quando ela disse eu vou doar, havia nela parece que uma esperança de alegria, porque enquanto ela disse eu vou doar, ela falou assim, a minha filha pode até dizer que ela está morta, ela falou, mas ela está ainda lá, estão cuidando, eles vão pegar alguns órgãos dela e ela vai continuar viva, foi a palavra, ela vai continuar viva no peito de outras pessoas. Eu acho que para a família doadora também, dependendo da idade de quem morre, ter uma esperança, né, Caio? O meu filho Lucas, que faleceu com 22 anos de idade, teria sido um doador perfeito. Coração maravilhoso, fígado bom, rins,
jovens, tudo. Não tudo houve isso. possibilidade. Não, o processo é tão lento No Brasil. que ele foi atropelado com óbito imediato às 4h05, 4h10 da manhã, por aí. 7 horas da manhã ainda não tinham ido fazer a remoção do corpo. Quer dizer, ele só não ficou num estado difícil porque os meus filhos, que estavam todos lá presentes, ficaram lá e deram toda a cobertura e juntou muita gente que me conhecia os meus garotos que estavam lá, então foi dando aquela... Mas o serviço é paupérrimo. Hoje em dia, de um ano para cá, lá naquela estrada, já tem um serviço extremamente novo e rápido. Se fosse hoje, talvez até tivesse havido essa possibilidade, porque ele era doador de órgãos. Caio, desculpa te perguntar, mas eu sei que você não vai se chatear, eu sei que você tem maturidade suficiente para isso, mas se eventualmente o Lucas houvesse doado algum órgão dele, como é que você imagina que você sentiria isso? Seria bom para você? Você ia querer saber, Com conhecer. absoluta tranquilidade, quer dizer, se não fosse um constrangimento para os receptores, Claro. eu os receberia para almoçar e jantar na minha casa com toda alegria, sempre. E não encheria a paciência de ninguém, nem ficaria com telefonema, nem para querer cobrar, não, tudo normal e tranquilo. E qual a melhor característica do Lucas que você acha que um receptor mereceria Coração receber? dele? Né? Você vê, Talvez o indivíduo passasse a dançar muito, Eu gostava de dançar? andar e ia querer andar muito ouvindo o som no ouvido. Que tipo de música você gostava? Ele era bem amplo nos gostos dele, né? E desde de década de 70, que eu criei todos os meus filhos ouvindo Beatles e os derivados, nem tanto os Rolling Stones, mas Beatles e derivados, como também o dancing music da década de 80 inteira, que foi a década do flash dancing, né? E ele adorava aquele estilo de dança de música, como da década de 90 toda. Ele só veio a descobrir realmente os músicos e compositores brasileiros no final da década de 90, foi que ele veio a descobrir tipo Chico, Caetano, Newton, porque ele era um garoto que foi criado quase 7 anos da vida dele nos Estados Unidos, então tinha outros interesses, né? Quando ele foi descobrindo, ele foi gostando, mas ele era bem eclético nisso aí. O paladar, nada especial, porque ele era assim, aquele dragão da independência. O que pusesse era um prataço que o bicho Tava Sal, mandando. açúcar. Podia vir PF, também gostava muito de uma comida requintada. De vez em quando ele chegava e ele era o único filho que, assim, pelo menos de 15 em 15 dias, ele me dizia assim, me leva num restaurante legal. Só nós dois. Ele queria ir num restaurante legal, comer uma comida legal. Ele gostava disso. Me lembro que algumas vezes que ele viajou comigo assim sozinho pelo mundo, a maioria das vezes estava a família toda, ou um ou dois irmãos juntos, se não todos. Mas as 2 ou 3 vezes que ele foi tipo assim, sozinho comigo para um lugar, tipo Nova York, foi muito interessante. Porque eu sempre soube que ele era assim, porque no Brasil às vezes ele dizia isso pra mim, me leva num lugarzinho, descobri um negocinho assim, me leva lá, pai, e tal. Mas em Nova York, o legal é que ele sabia de tudo, o garoto sabe de tudo que é biboca, né? Ele pesquisou antes? Não, ele morava nos Estados Unidos, aí vai, não sei o quê, tem amigos, você não pode deixar de ir no... Basta assistir um Manhattan Connection da vida com aquele Pedro dando dicas na hora da propaganda ali, de tal, desce os olhos, que o cara fica, se fosse hoje, ele já estava com aquela agenda ali para visitar, para ver se o crepe é bom mesmo, se não sei o quê. Então, aí ele já queria ir em alguns lugares assim, mas no mais, não tendo, tinha. Qualquer coisa podia mandar para dentro. Era de miojo a caviar, né? Miojo. Miojo, o rei do miojo. Sim. Agora, e qual adolescente que não é, né? Rei do Todo miojo. mundo que gosta do miojo é adolescente, Gosto, né, que eu não velho? consegui compreender até hoje esse prazer em miojo. Talvez também outra coisa,
um gosto muito especial por determinados tipos de roupa, que tem a cara dele. Eu olho até hoje, eu digo, se o Lucas estivesse vivo, essa era uma roupa que ele compraria. Né? Mesmo que mude o tipo, mas não muda o modo daquela percepção. Outra coisa, tem também a ver com o senso crítico, mas isso já iria para uma dimensão que não aparece no transplante, que já é mental. Graças a Deus não iria, porque o senso crítico dele era devastador. Ele não regulava muito, não. Não, eu acho que eu tive a bênção de ser pai dele e ele teve a grande bênção de que eu fosse pai dele. Porque eu pude suportar as críticas dele filosoficamente ácidas sobre a existência, e ele pôde ter a chance de não panicar de tudo face ao que ele via na existência, em razão de que eu era o pai dele e que ele sabia que em mim ele encontrava uma resposta firme de esperança na vida. A altura da angústia. A altura da angústia dele. Que só veio a ser resolvida quando ele teve assim, aquele encontro de consciência pessoal com o Evangelho. Porque até então ele sabia tudo de Jesus e cria em Jesus, mas enquanto o Evangelho não se torna um bem, que não é apenas um benefício que vai te cobrir, Passa a ser riqueza, se você né? for, mas passa a ser um bem que você usufrui já aqui e agora, as coisas que ele escrevia eram lindas sobre a certeza do amor de Deus por ele. Mas o benefício, eu só fui sentir nos últimos meses, quando ele se abriu para o benefício. Né? E o que me deu grande alegria e consolação na partida dele foi ver que ele partiu não apenas coberto pela graça, mas ele partiu comendo o benefício e celebrando o gosto da graça. Que é isso que os cristãos não entendem. Eles ficam pensando que salvação é só para quando a gente passar para o outro lado. Salvação é que nos salva desse inferno de ser aqui. Desse inferno de engano, de auto-engano, de mentira pessoal, de juízos equivocados, de desenvolvimento de uma mente transplantada, porque transplante de coração nem todo mundo sofre. E nem esse tipo de influência é tão forte como a desse coração. Agora, a mente não precisa de transplante para surgir uma outra cabeça em você, não. Se o cara namora o homem errado ou a mulher errada, tem um transplante de mente às vezes. Fica amigo do bando errado, tem um transplante de cabeça. As mudanças aqui são de uma profundidade enorme, de uma rapidez imensa e de alterações significativas, né? Às vezes irreversíveis. Às vezes o cristão não se dá conta de que a grande riqueza da salvação é o que eu posso usufruir agora. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele já tinha dito, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, o que é a vida abundante? Ele está falando do ponto de vista de quem saiu de um lugar e veio para cá. Então vim para que tenham vida também. Vida em abundância, já passou da morte para a vida. Agora, essa vida aqui, que é a vida eterna hoje, é abundante, é uma vida que tem paz abundante, paz que excede a todo entendimento, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração nesse atemorismo, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Isso também é transplante, Tem conversão. tudo, tem de paz em vós mesmos, e tudo isso o Evangelho está ali, querendo criar aquela mente, aquela salvação. Né? Quer dizer, que salvação é essa que não salva? Que salvação é essa que o cara continua angustiado, com o pá desesperado, resfolegante, não consegue ter nenhum minuto de paz para ouvir o que a gente está falando, tem que ficar beliscando alguém no chat, tem que ficar um desassossego, uma angústia que não tem tamanho o tempo todo. Isso é uma salvação que não salvou ainda. Não é, se ele morrer, ele vai para o céu. A pena é que o céu nunca entrou nele na terra. E não entendeu que também... Ou seja, acabou tendo um inferno também. Ele está tendo um inferno. Ele é infernalmente salvo. Não é aquele cara que Paulo diz que vai ser salvo pelo fogo.
Salvo pelo fogo. Tá lá, mas vai ser queimado até virar um torrão. E eu não sei para que esse tipo de salvação desgraçada que os cristãos adoram viver, né? Eu acho que o purgatório é na terra mesmo, né? Ué, Só pode. no mínimo, né? Caio, agora, engraçado o seguinte, por exemplo, a gente conversa sobre isso e aí vem a resistência, que até o Fonseca brincou no começo, fala, poxa, eu vou receber um cérebro, um coração né, de alguém que seja gay, brincadeira, né, com todo respeito, né, uma brincadeira. Na hora que o peito aberto, a coisa está feia, meu irmão, vem qualquer Vem coração, qualquer coisa. vem qualquer coisa. Aí o que acontece? A gente tem esse cuidado para não receber partes do corpo de pecadores ou partes do corpo que possam nos tirar a salvação porque se sujaram. Mas ao mesmo tempo a gente se coloca... Por exemplo, o cara diz assim, eu não quero receber uma perna da Roberta Close. Eu não quero receber o nariz do Hitler. O pinto eu não quero receber o... Sei lá, Como é o nome pinto... daquele ator que era da Globo, que agora faz filme pornô? Mário Frota. Mário Frota. Mário Frota? Alexandre Frota. Eu não quero receber Não o quero, pinto do esse eu não Alexandre quero. Frota. E aí, não é engraçado isso, eu digo assim, você ter esse pudor com parte do corpo com órgãos. Ao mesmo tempo, a gente muitas vezes se coloca preordenadamente para ouvir loucuras. Ouvir assim, informações e maluquices. Não quero receber o pensamento do fulano. Isso, é isso que eu estou falando. Não, ele dá o Paga dízimo para receber a cabeça de um doido. Exatamente. O transplante, em vez de receber a mente de Cristo, ele recebe a do Charles Manson da igreja dele, do maluco que está ali fazendo a cabeça dele. Né? Porque pensamento é uma coisa que as pessoas não entenderam ainda o significado, como é infinitamente mais importante do que o impacto de um transplante desse. Sugestão para o tema de amanhã, a gente já passou da hora 10 minutos, já está escurecendo, nós estamos virando penumbra para eles lá em casa. Então, sugestão para o tema de amanhã é sobre o significado desses transplantes de mente. Como é que acontecem transplantes de mente nas pessoas? Legal? Legal. Então, proposta feita, amanhã o computadorzinho vai estar aqui para você participar. Transplantado o computador. Foi bateria. transplantado. O título é Mentes Transplantadas. Ou os processos de indução, lavagem cerebral, ou aquilo a que as pessoas se submetem sem perceber como estão alterando a mente. Quase sempre ainda existe a bênção de alguma reversibilidade, mas às vezes a viagem é tão séria que o cara não volta. Né? E identificar alguns desses mecanismos presentes na cabeça de muita gente, o cara sofrendo em casa sem saber que um circuito foi fabricado há 20 anos atrás e ele ainda está correndo atrás daquele hamster cerebral ali. Né? Então amanhã a gente aguarda você aqui, eu espero que o Papo de Graça de hoje lhe tenha sido muito útil, que alguma coisa do Evangelho, não apenas as curiosidades da conversa, mas sobretudo o espírito do Evangelho tenha ficado com você. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Assista hoje às 9h30 da noite a reprise do Papo de Graça e divulgue para os seus amigos, para aqueles que você ama e para aqueles que nem tanto, mas faça força para que eles estejam lá. Um beijão. Leia o site, se atualize, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tchau, gente boa.